Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Plantão Unesp Covid-19, hoje conversando mais uma vez sobre as ações do Comitê Central da Universidade, que traça as ações para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Aqui com a gente a doutora Ludmila Braga, presidente do Comitê Unesp Covid-19, o professor Maurício Bach, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, e o professor Marcelo Pereira, da Assessoria de Relações Externas da Unesp. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui no Plantão Unesp Covid-19 da TV Unesp. Olá, Maíra, olá a todos. É um prazer novamente estar aqui, poder falar, conversar com a nossa comunidade sobre as ações do comitê. Olá, Maíra, um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Público da TV Unesp, é uma grande satisfação estar aqui, prestando alguns esclarecimentos aí a respeito das ações que o Comitê Unesp Covid-19 tem tomado nesses últimos meses. Para iniciar nossa conversa, nós tivemos uma outra entrevista com membros do Comitê Covid-19 há cerca de 40 dias, trazendo um panorama das atividades nos primeiros meses de trabalho desse comitê. Nesta semana, nós tivemos a divulgação do comunicado número 12, que fala sobre o planejamento de uma retomada gradual, segura, visando ao bem-estar, né, a saúde e a segurança dos profissionais da universidade e também dos estudantes. Eu gostaria que vocês comentassem, né, nesses 40 dias, como se deram os trabalhos do comitê para chegar nesse plano de retomada das atividades presenciais. Inicialmente, né, eu gostaria de retomar que o comitê ele foi criado pelo professor Sandro, o atual reitor da Unesp, no início da quarentena, né, no mês de março, e desde então nós tivemos algumas reuniões presenciais no início do processo, seguido de reuniões virtuais praticamente diárias, né, com a responsabilidade de nós propormos decisões técnicas para as questões relacionadas principalmente com a questão da pandemia. Isso visando sempre, como você bem disse, a garantia da saúde, né, do bem-estar da nossa comunidade e também para organizar e colaborar com a implementação de protocolos de retomada, que são e que estão sendo construídos pela equipe da Coordenadoria de Saúde e de Segurança do Trabalhador, a nossa CSST. Em função do avanço do que você perguntou, nesse momento a construção, o comitê tem trabalhado num plano de retomada das atividades presenciais, né? Ele foi apresentado à comunidade para discussão, para que sejam realizadas e feitas contribuições para sua finalização. É um plano dividido em fases, porém sem uma definição de datas para início e término, que vão depender principalmente de determinações da OMS, né, do governo federal e do estado, do CRUESP e da reitoria da Unesp. Diante desse plano de retomada que o professor Marcelo comentou, né, quais os parâmetros, né, com os quais o comitê tem trabalhado para estabelecer essa retomada das atividades presenciais na universidade? Doutora Ludmila? Maíra, o nosso plano, ele tem como pilar central encontrar uma situação mais controlada da epidemia no estado de São Paulo, né? Nossa universidade, ela está distribuída em 24 cidades, isso traz uma complexidade imensa. Os nossos alunos, em geral, não residem na cidade onde estudam, então existe também a questão do deslocamento, e a ideia do plano foi adotar os critérios da Organização Mundial da Saúde, que prevê, que agrega esses critérios em 3 domínios. O primeiro deles, se a situação está controlada, então nós adotamos um parâmetro chamado, né, R efetivo, que mostra, em termos gerais, a taxa de crescimento da epidemia, e isso vai ser avaliado pelo comitê, juntamente com o Instituto de Biociências de Botucatu, regionalmente, para cada uma das regionais onde a Unesp tem unidade, esse valor vai ser calculado
periodicamente, o comitê vai avaliar qual é a situação, se a epidemia está crescendo, se ela estacionou, se ela está regredindo. O segundo parâmetro a ser adotado também é a capacidade do sistema de saúde responder aos casos de Covid-19. Isso também vai ser avaliado regionalmente, são dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde também para as mesmas regionais, né? O estado de São Paulo, ele é dividido pela Secretaria de Estado da Saúde em grandes regiões, é assim que o estado organiza o seu sistema de saúde, e nós utilizamos essas grandes regiões para avaliar esse parâmetro, tanto do valor do R, quanto da capacidade do sistema de saúde, cujo critério escolhido foi a taxa de ocupação dos leitos de UTI, das unidades de terapia intensiva, que ele esteja sempre abaixo de 60%. E o terceiro critério vai ser a capacidade que a unidade vai ter de identificar e isolar os casos com sintomas, né? Que é algo que nós vamos construir juntos nesse processo de preparação para a retomada das atividades. Bom, o nosso plano, ele também, além dos critérios técnicos, que foram esses que eu comentei, ele tem alguns pilares, e o principal deles é a defesa da vida, a saúde e a segurança das pessoas, né? Esses dois pilares, eles estão em primeiro lugar, é com isso que o comitê tem se preocupado e muito, mas também de que a universidade tenha uma reação, uma resposta de como se reorganizar, e ela tem feito isso diariamente, desde o início da pandemia, para poder manter a sua missão social, que é produzir conhecimento, que é prestar assistência à saúde, que é realizar o ensino, a pesquisa, a extensão. Então, como fazer isso nessa nova realidade social e sanitária que nós estamos vivendo? A partir desses parâmetros, então, que foram elencados pela doutora Ludmila, professor Maurício, como que vocês estruturaram o plano, né, nessas 5 etapas que o professor Marcelo antecipou, para que essa retomada seguisse esses parâmetros e também os princípios da universidade, a vida, a saúde e a segurança das pessoas? Essa fase de retomada, ela vai ser dividida em várias etapas. A primeira delas vai ser uma fase preparatória, tá? Nessa fase preparatória, a gente precisa se assegurar que todas as medidas de proteção ao trabalhador sejam organizadas. Então, todas as questões relativas ao aspecto regional, as condições regionais têm que ser avaliadas, e as medidas protetivas têm que ser paulatinamente implementadas. À medida que nós tivermos segurança de que essa situação de proteção se configura, nós passaríamos, então, às fases de retomada. Essas fases de retomada, elas foram divididas conforme as atividades. Por exemplo, atividades administrativas podem iniciar o retorno dentro de um protocolo. A mesma coisa acontece com as atividades de pesquisa, que podem iniciar primeiramente, uma vez que essas atividades são essenciais. Você tem atividades que a presença das pessoas é fundamental, né? Por exemplo, uma atividade de vigilância, uma atividade de manutenção de biotério, preservação de pesquisas que estão em andamento há muito tempo, onde a atividade presencial garante que não haja um prejuízo de grandes projetos de longa data. Essa seria a fase 1, com um retorno na administração e na pesquisa de uma porcentagem pequena, até 20% das pessoas envolvidas, para garantir, dentro das condições de segurança, aquelas atividades essenciais. Passaremos a seguir, se houver indicativos da saúde que isso seja possível, para a fase 2, e nessa fase 2, há um aumento do número de pessoas que podem, eventualmente, trabalhar na administração e na pesquisa. Esse aumento seria para até 40%, né?
e isso garantiria ainda o funcionamento do que não pode prescindir de pessoas em atividades que não podem prescindir dessas pessoas para serem executadas. Novamente, outra avaliação poderia permitir um incremento gradual das atividades administrativas e operacionais e também das atividades de pesquisa nas fases 3, 4 e 5, até que, eventualmente, em função das condições sanitárias, nós conseguíssemos retornar a 100%. Esse retorno ocorreria nas fases 3, 4 e 5, né, onde as atividades administrativas e as atividades de pesquisa poderiam passar até 60%, até 75%, 80% e, finalmente, chegando a 100% em um futuro onde a epidemia estivesse vencida, ou então estivéssemos em condições operacionais e sanitárias, né, plenamente justificáveis para você ter o retorno de 100%. Agora, nas fases, com relação à graduação e à pós-graduação e à extensão, nós entendemos assim, que desde o princípio, atualmente, existe um grande envolvimento dos docentes, dos funcionários, na manutenção dessas atividades não presenciais. Então, o uso, por exemplo, de tecnologias de ensino e aprendizagem não presenciais, eles são muito importantes e a gente já teve uma adesão muito grande das unidades na organização dessas fases, do retorno da graduação, da pós-graduação e da extensão. Então, essas atividades, uma vez que elas não dependem tanto da presença das pessoas, elas estão já funcionando em algum grau, elas vão ser paulatinamente implementadas em atividades não presenciais, e elas podem, então, no que diz respeito à presença das pessoas, serem postergadas para a fase 3, né, com retorno de até 20% das pessoas, a fase 4, com retorno um pouco maior, até na fase 5 atingir o retorno de 100% das pessoas. Então, a gente tem a sorte de ter um envolvimento maciço das unidades nessas atividades não presenciais, que estão garantindo com uma certa qualidade e que essas atividades ocorram mesmo sem a presença das pessoas. Então, por essa razão, o ensino na graduação e na pós-graduação e as atividades de extensão, elas ficariam com um retorno postergado e ficariam mantidas na fase preparatória, na fase 1 e na fase 2, estritamente de maneira não presencial. E acho que é importante só complementar o que o professor Maurício disse, né, de que em relação às fases, quer dizer, o plano ele vai funcionar de modo heterogêneo, a gente pode ter uma abertura diferenciada das unidades, a depender da situação de saúde, a situação epidemiológica de cada uma daquelas regionais, é importante também que a comunidade tenha essa clareza, e dependendo da situação sanitária também, quer dizer, se houver maior ou menor controle da epidemia, a situação do sistema de saúde, as unidades elas podem avançar, progredir dentro destas fases, estacionar, ou, inclusive, retornar a uma fase anterior, caso haja piora do cenário epidemiológico. Isso tudo vai ser monitorado pelo comitê, e essa interação frequente com as unidades vai acontecer, posicionando qual é a situação epidemiológica naquele momento para cada uma das regionais onde as unidades estão inseridas. E que o esforço agora é da gente, de fato, ainda que não haja uma data precisa para a retomada das atividades presenciais, que toda a comunidade se envolva realmente na fase preparatória, porque ela só vai ser garantida, ela só vai ser concluída a contento, nós só vamos alcançar uma condição de segurança dentro dos campos
se toda a comunidade estiver envolvida, opinando, apontando quais são as questões que precisam ser trabalhadas. O comitê ele traçou diretrizes gerais, que são aplicáveis a todas as unidades, mas é necessário um trabalho muito intenso das unidades, de modo a traduzir estas diretrizes gerais à sua realidade local. A partir do que o professor Maurício pontuou e a doutora Ludmila, das fases e da relação com cada uma das unidades, professor Marcelo, essa apresentação desse plano foi feita a cada um dos diretores das unidades universitárias, no total de 34 unidades universitárias, e como tem sido essa articulação com esses diretores, os coordenadores executivos e os demais membros da comunidade, para que esse plano, de fato, assegure esses princípios da vida, da saúde e da segurança de todas as pessoas que estão envolvidas na comunidade universitária. Essas interações, elas estão sendo realizadas principalmente por intermédio de reuniões virtuais que o comitê está realizando com os diferentes setores da comunidade, né, com diretores de unidades, com coordenadores de outras, com setores administrativos, acadêmicos, de serviços. Então, a gente está entrando em contato constante, quando necessário, através dessas reuniões virtuais, e que tem dado um resultado, assim, bastante interessante e surpreendentemente positivo. Mas o que eu quero destacar aqui, eu acho que na questão dessa articulação com as unidades universitárias, o comitê ele tem tido uma preocupação e uma responsabilidade de criar propostas e de tomar decisões que somem, de um lado, os cuidados e as preocupações com a manutenção da saúde e do bem-estar da comunidade, que, como a gente tem repetido, é uma das grandes preocupações que nós temos no comitê, e, de outro lado, que essas decisões, elas respeitem as particularidades de uma universidade com multicaracterísticas e espalhadas, como você falou, geograficamente, por todo o estado de São Paulo, né, através das suas 34 unidades universitárias, e além da reitoria. Então, isso posto, né, essa articulação, ela é realizada, acho que de uma forma até básica, com o comitê propondo soluções, propondo encaminhamentos frente a essas necessidades impostas pela pandemia, e depois, posteriormente, a gente ouve, escuta, né, o retorno dessa comunidade. Também, como foi falado aqui pela Ludmila, é importante a participação, é importante o envolvimento de todos os setores, né, e depois de discutido nas unidades, isso é acolhido pelo comitê, né, principalmente em função de demandas específicas geradas por essa diversidade de características que a gente tem na Unesp. Gostaria só de complementar o professor Marcelo, do ponto de vista prático, Maíra, após essas reuniões com os diretores de unidades, coordenadores executivos, diretores administrativos, diretores de serviço, a sugestão, a recomendação do comitê foi que houvesse um processo de discussão interna a cada uma das unidades sobre as diretrizes gerais, e o comitê, então, vai aguardar até a semana que vem a compilação, né, destas sugestões vindas de cada uma das unidades para ajustar o plano central, para ajustar o plano geral, e um segundo passo é que, então, a partir destas diretrizes gerais, cada uma das unidades construa o seu plano operacional, quer dizer, diante desta sugestão de faseamento, de heterogeneidade, das porcentagens, como é que a unidade vai aplicar isso na prática, né? Como é que ela vai pensar para a sua realidade estas diretrizes gerais, e a ideia é que isso seja feito com bastante tranquilidade pela comunidade, que nós tenhamos tempo, de fato, de nos organizar e pensar qual é a forma mais segura
de fazer a retomada das atividades presenciais. Pensando na retomada dessas atividades presenciais e tendo como foco o ensino, a universidade divulgou, assim como a USP e a Unicamp, que no segundo semestre as aulas se mantêm no ensino remoto, tanto para graduação quanto para pós-graduação. O professor Maurício trouxe isso ao debater essas fases desse plano de retomada, mas eu gostaria que vocês deixassem claro à comunidade, né, como que serão as ações para que esse ensino remoto ele seja viável, seja possível a partir desse segundo semestre, e em qual perspectiva a universidade, a partir dessas diretrizes do comitê, articuladas com as unidades universitárias, vão retomando nessa porcentagem que o professor Maurício colocou, as atividades voltadas majoritariamente pensando nos formandos 2020 e nos ingressantes 2020. Professor Maurício, você poderia complementar, por favor? É muito difícil, né, você, numa situação de pandemia, juntar 40 pessoas dentro de uma sala de aula. Esse é um ambiente que se tornou impensável no momento, né? Os professores, desde o início, eles perceberam essa dificuldade, mas perceberam ao mesmo tempo que não poderiam deixar de dar seguimento a algumas atividades, o que é muito importante, por exemplo, até para você ter contato com os alunos e saber como é que eles estão vivenciando. Então, faz parte do acolhimento aos alunos esse contato, a manutenção desse contato, né, entre o professor e o aluno. E, no momento, o contato remoto, né, é o que é possível, e os professores aderiram, assim, surpreendentemente. Já na primeira semana, nas primeiras semanas, né, nos primeiros 15 dias do decreto do governador, por exemplo, a pós-graduação aderiu com 30% das disciplinas onde havia matrículas, já passaram para o formato não presencial. Esse número subiu para 56% logo depois, e hoje 90% dos institutos já aderiram, e esse número é muito alto também nas unidades para graduação, que é um processo já mais difícil, porque você tem um grande número de alunos, né? Você dá aula presencial para um reduzido número de alunos, é mais fácil que para vários alunos, e a aula não presencial também obedece esse critério. Então, é necessário mais cuidado, mais planejamento, mas pouco a pouco os professores já estão se habilitando no sentido de buscar os recursos didáticos, né, que são oferecidos remotamente. E, nesse sentido, há um grande apoio por parte de especialistas que estão reunidos no Instituto, no IEP3, né, de práticas pedagógicas. Há comissões locais com especialistas também, que estão se desenvolvendo em atividades remotas, dominando aos poucos a ferramenta, e a gente tem uma grata surpresa hoje que tem um acervo de mais de uma centena de aulas já gravadas, e quer dizer, o que mostra como os professores estão se engajando, né, nesse que não é o ideal, né? O ensino presencial sempre ele tem vantagens, né, sobre o ensino não presencial, mas no momento é mais importante o acolhimento aos alunos e a continuidade das atividades. Então, na questão do ensino, foi assim, surpreendente a disponibilidade das pessoas, né, de se engajarem nesse desafio, né, e o aumento da qualidade que tem sido verificado nessas interações. Mas ainda é um ponto que está crescendo, e acredito que poderá certamente atingir 100% das atividades teóricas, né? Nós temos um desafio muito grande, que são as atividades práticas. Quer dizer, isso realmente vai exigir um pouco mais de elaboração, no sentido de trazer para esse primeiro momento tudo que for possível de ministrar em disciplinas teóricas, postergar um pouquinho a prática para que a gente
um pouco de sorte e, considerando a evolução da pandemia, possa ir retornando aos poucos para essas atividades, né? E tem um grande desafio também, que são as atividades de pesquisa, né, em relação à coleta de dados, né? Isso é impossível de se fazer remotamente. Então, mas aí eu vou parar a pesquisa? Você vê que na área de saúde os profissionais jamais pararam, né? Eles estão lá fazendo a pesquisa e contribuindo para solucionar problemas importantes e para o atendimento. Eles estão se arriscando, né? A gente reconhece que é um risco, mas é inerente da profissão. Em outras áreas que não são de saúde, esse risco ele pode ser postergado para depois, né? E pode ser mitigado para quando as aulas práticas puderem se dar no momento em que a pandemia permitir, onde o contágio não for um risco tão grande. Então, nesse momento, essas atividades de pesquisa poderão ser retomadas, uma vez que elas não podem, né? Não existe, em muitos casos, a atividade de pesquisa ela depende da presença da pessoa no laboratório, no campo, na coleta. Então, isso é impossível de ser feito e a gente está tentando jamais trabalhar isso posteriormente, né? Quando isso for permitido do ponto de vista da saúde. E gostaria também de complementar, Maíra, a fala do professor Maurício. Acho que é importante que a comunidade unespiana tenha clareza de que o novo coronavírus estará circulando por um longo tempo, né? Nós temos o desafio de encontrar um tratamento que seja seguro, que seja viável para a grande maioria das pessoas que adoecerem. Nós temos o desafio de encontrar uma vacina. O mundo inteiro está debruçado sobre isso, mas até o momento nós não temos, né, uma vacina. Então, o distanciamento social, ele é a ferramenta que nós temos para preservar a saúde das pessoas, para garantir que o sistema de saúde se mantenha com a sua capacidade para atender aqueles que adoecerem e que dele necessitarem. Então, esta clareza de que o horizonte do ensino remoto, do trabalho remoto, é um horizonte de longo prazo. Então, a universidade ela não pode parar, né? Nesse momento da pandemia, que instituições como as universidades públicas necessitam dar uma resposta à sociedade, continuar produzindo conhecimento, continuar formando pessoas, e isso vai nos exigir esse esforço de longo prazo, né? Não vai ser do dia para a noite, ou daqui um mês, enfim, que a situação vai se normalizar, que a gente vai voltar a trabalhar ou voltar a ensinar, a produzir ciência, como a gente fazia voltando de uma greve, né? Nós temos toda uma realidade para reformular quando for chegado o momento da retomada das atividades presenciais, e ainda assim, mesmo nas fases com a introdução das atividades presenciais, tanto na área administrativa, quanto acadêmica, quanto a pesquisa, o ensino não presencial, as tecnologias digitais, o ensino remoto, o trabalho remoto, serão ferramentas necessárias para que, de fato, a gente tenha uma menor quantidade de pessoas dentro das unidades e que a gente consiga se manter atuante enquanto esse vírus estiver circulando, enquanto o mundo não tiver encontrado ainda uma resposta que garanta o controle, de fato, desta situação sanitária tão grave, né? A partir dessas colocações do planejamento dessa retomada das atividades, já estabelecido o ensino remoto como estratégia da universidade para o segundo semestre, para a gente finalizar, né, qual mensagem vocês deixam, então, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa, que dialoga com a universidade, majoritariamente pelos nossos projetos de extensão e de pesquisa, né? Que mensagem é essa que fica no sentido da defesa, mais uma vez, da ciência e da universidade pública, gratuita, de excelência,
não esquecendo o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão que norteiam as atividades dentro da Unesp. Bom, Maíra, acho que a primeira coisa é que a comunidade tenha clareza de que esse plano de retomada das atividades presenciais não tem uma data para iniciar as fases em que a gente retoma, de fato, as atividades presenciais, que ele foi construído desta forma exatamente baseado em ciência, quer dizer, nós que somos uma universidade não podemos negar a ciência, então a ciência está presente na construção desse plano, a comunidade pode ter segurança, que nós temos muito respeito pelo trabalho que tem sido desenvolvido, tanto na área acadêmica, quanto administrativa, quanto operacional até o momento. É visível o engajamento das pessoas nesse processo. E o nosso convite aqui é que, independentemente da data em que nós formos retomar as atividades presenciais, que a comunidade se dedique à fase preparatória desse plano. Essa fase ela é crucial, né? A fase da gente pensar, refletir as nossas práticas que vão se modificar na medida da reinserção das atividades presenciais, e esse refletir ele tem que ser traduzido na garantia de condições que protejam as pessoas quando este momento quando esse momento chegar. E entendendo a complexidade deste processo de preparação e tudo aquilo que vai ser demandado, tanto do nível central quanto do nível local, e conhecendo a nossa universidade, que é tão diversa, e dispersa pelo Estado, é que o comitê, o Unesp Covid-19, deixa o convite para que toda a comunidade se engaje nesta fase de preparação. Nós estamos aguardando, ansiosos, o retorno, né, das sugestões, das críticas em relação ao plano central, para que, de fato, a gente tenha uma harmonização, uma boa articulação entre o comitê e as unidades, e que esse plano, ele se desenhe com a cara da universidade, que é a cara da diversidade. Isso precisa ser respeitado, e o comitê entende isso, mas também, nesse processo, nós demandamos o envolvimento de toda a comunidade. É esse o nosso convite neste momento. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é de agradecimento. A comunidade, desde o início, percebeu o grande desafio que estava sendo imposto para a universidade, e o setor administrativo moveu rapidamente 100% para o teletrabalho, as pessoas viraram à noite, adaptando os sistemas e o formato de trabalho para garantir toda a sustentação do funcionamento da universidade, né? Não houve atraso em nenhum dos processos, as pessoas com grande empenho, responsabilidade e criatividade mantiveram a universidade funcionando, e isso foi sensacional. Do outro lado, tem o pessoal da área de saúde, que enfrentou muito bem a situação, deu exemplo de profissionalismo e dedicação. Você tem também os pesquisadores, que falam, espera um pouquinho, temos uma pandemia, vamos estudar, vamos colocar a ciência para descobrir caminhos. E você tem hoje muitas publicações e muitas propostas de solução, né, para que a gente passe por essa situação, né? E você tem, finalmente, os professores e os alunos que foram pegos numa situação também muito difícil, mas estão com bastante criatividade, né, elaborando alternativas para a continuidade do ensino e para a continuidade da pesquisa. Então, dando assim, a universidade não parou graças a essas pessoas. Então, é um agradecimento muito grande, porque as orientações de segurança, consideração à epidemiologia,
né, estão sendo todas consideradas e incorporadas no dia a dia da universidade. A universidade não para, e é uma característica que a gente já esperava, porque nós estamos pesquisando soluções na vanguarda do conhecimento, estamos trabalhando com sistemas complexos, os problemas que nós estamos acostumados a resolver são complexos, este é mais um deles, e a universidade veio a campo para mostrar que é capaz, né, de enfrentar a situação e de garantia de qualidade. Mas com um certo grau de sofrimento de todos nós, né, e por isso que eu estou agradecendo esse grande empenho de toda a comunidade de não se furtar, né, dessa tarefa e encontrar soluções para viabilizar o funcionamento. Muito obrigado. Eu me despeço com um recado que a Unesp está viva e trabalhando muito. Eu queria dizer a todos os que nos assistem que a Unesp continua atuando fortemente no ensino, se adequando às atividades não presenciais. A Unesp continua ativa na pesquisa, envolvida com um grande número de projetos e de iniciativas relacionadas à mitigação da pandemia. A Unesp continua com as suas atividades de extensão, respondendo com ações às necessidades para uma melhoria da sociedade, dentro desse novo contexto. A Unesp continua com a sua administração trabalhando 100% das suas atividades de forma virtual, em home office. Eu destaco a contribuição significativa que a gente está tendo de toda a comunidade unespiana, de todas as unidades da Unesp, através de seus docentes, de seus pesquisadores, de seu corpo técnico-administrativo e de seus estudantes também, de seus alunos de graduação e pós-graduação, tá? E, mais do que tudo, sempre com a preocupação da segurança e do bem-estar de toda a comunidade, tá? Inclusive para um projeto interessantíssimo criado pela Unesp de teleacolhimento para todas as pessoas que, se por acaso sentirem algum desconforto com todo esse processo. Então, meu recado final é que nós estamos vivos e trabalhando muito. A Unesp, ela é assim. Ludmila, professor Maurício, professor Marcelo, gostaria de agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês nessa entrevista da TV Unesp, desejando bons trabalhos e continuidade desse bom trabalho que o Comitê Unesp Covid Central tem realizado, também a todos os comitês das demais unidades que têm se articulado continuamente para que a universidade, de fato, não pare, ela continue viva nesse cenário que nos exige, né, tanta sensibilidade, tanta empatia e tanto esforço para que essas ações, elas culminem aí em boas alternativas para a sociedade, mantendo aí a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, que são a marca da Unesp. Muito obrigada mais uma vez, e você continue acompanhando informações sobre as ações da universidade ao longo de nossa programação e também em mídias sociais. Muito obrigada e até a próxima.